Então vamos lá, pessoal, prosseguir na nossa análise do livro de Daniel, agora concluindo o primeiro capítulo aqui dos versículos 17 a 21. E o primeiro capítulo é o capítulo que fala do treinamento dos servos de Deus na Babilônia. Lembre-se aqui que eu já enfatizei que esse primeiro capítulo ele serve de prólogo. Você vai encontrar no primeiro capítulo uma série de ideias que são uma espécie de preparação, de preconização para aquilo que o livro vai enfatizar. A primeira dessas ideias encontradas ali dos versículos de 1 a 7 é a ideia do exílio. Lembre-se disso, ok? Então, a primeira ideia é a ideia do exílio e de como Deus, ele julga. Deus, ele é juiz. A segunda ideia, aqui dos versículos 18 até do versículo 8 até o versículo 16, é a ideia de fidelidade. Ok? Então, e nesse caso, Deus é aquele que honra. Então, o exílio é reflexo do julgamento de Deus e a fidelidade é honrada por Deus. Então, essas são as duas ideias iniciais, ok? Nós também temos aqui no texto passado que nós estudamos uma preparação para a ideia de que os servos de Deus eles são testados. Então, eles passam por situações que provam a sua fidelidade a Deus, e isso vai ser exibido não só na parte histórica, como também na parte das visões na segunda metade do livro. Nessa parte agora que nós vamos estudar, dos versículos 17 até o versículo 21, a ênfase agora está na capacitação. Então, Deus, ele capacitação de Daniel e dos seus amigos, ok? E Deus, então, aqui é aquele que cuida. Deus é aquele que protege, Deus é aquele que capacita o seu povo para passar pelo exílio. Aqueles que são fiéis a Deus são devidamente capacitados por Deus para enfrentar esse tempo de exílio, ok? Então, aqui é a ideia central dessa sessão, certo? Lembre-se que aqui nós estamos lidando com Daniel, capítulo 1, dos versículos 17 a 21, e a ideia central dessa perícope aqui é que Deus capacita seus servos para servi-lo em meio ao exílio. E o texto ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte, no versículo 17, é a parte que exibe os dons dos servos de Deus, o que exibe aqui como é que Deus capacita os seus servos. Ele dá dons, ele dá capacidades especiais para que os seus servos o sirvam no meio do exílio. Em segundo lugar, nós temos a descrição do sucesso dos servos de Deus. Por conta da fidelidade, eles alcançam um sucesso diante de Nabucodonosor. E em terceiro lugar, versículo 21, a permanência dos servos de Deus, mostrando que já nos preparando para essa sucessão, ele afirma que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, já mostrando essa sucessão que haveria dos filhos de Nabucodonosor até o rei Ciro. Então, Daniel experimentaria a passagem dos reinos ao qual ele estava sujeito até o fim do exílio. Então, essa aqui, ela é a seção do capítulo 1 que vai nos preparar para a narrativa dos capítulos 2 até o capítulo 7, que é a seção em aramaico do livro de Daniel. Porque nessa seção você vai encontrar ali constantemente
os servos de Deus, no caso Daniel e os seus amigos, sendo provados, tendo a sua fidelidade testadas, e eles então exibindo estes dons, exibindo essas capacitações sobrenaturais vindas da parte de Deus para a sua própria salvação e para a sua própria permanência, ok? Também, essa é uma sessão que já nos avisa aqui a respeito do tempo, a respeito da cronologia que vai se trabalhar. Ou seja, vai se trabalhar aqui a fidelidade de Daniel e dos seus amigos durante o tempo do exílio, visto que, em termos pelo menos, digamos assim, oficiais, não teológicos, mas oficiais, o exílio, os 70 anos de exílio, terminam com a figura de Ciro, quando ele permite que os israelitas voltem para sua terra. Ok? Então, essa é a função aqui desse texto, na narrativa, a sua função literária no livro, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira parte, a parte que fala a respeito que Deus capacita os seus servos para servi-lo em meio ao exílio, ao dar dons para os seus servos, para que estes possam servi-lo. Isso está aqui no versículo 17. Então, no versículo 17, nós vemos que, mais uma vez, nós temos o marcador, Deus deu. Esse aqui é o marcador das 3 sessões do capítulo 1, enquanto na primeira sessão Deus deu Jerusalém para os babilônicos. Na segunda sessão, Deus dá misericórdia para Daniel, certo? Através do chefe dos eunucos. E agora ele vai falar a respeito desses 4 jovens, que são Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E, mais uma vez, nós encontramos aqui aquela interface, aquela interseção entre a ação humana na história e a ação de Deus por trás dos eventos históricos. Isso porque, durante os 3 anos de treinamento de Daniel e os seus amigos, eles foram treinados em todo o conhecimento, em toda a ciência da Babilônia. Note que aqui ele fala a respeito de cultura e sabedoria e depois visões e sonhos. Essa divisão aqui entre a parte mais de cultura e sabedoria e a parte mais de visões e sonhos, ela é uma divisão que marca aquilo que era a sabedoria da Babilônia, típica da Mesopotâmia, certo? Então aqui você tem a sabedoria da Babilônia, onde incluía aqui a astrologia, o estudo de como os astros influenciam, bem como todo o estudo da sabedoria daquela época, que era típica daquela região da Mesopotâmia. Enquanto as visões e os sonhos eram dos magos do Egito, que provavelmente também já haviam sido capturados, treinados e levados. Porque a ideia que havia nesse movimento de conquistas, ao levar os nobres e os sábios de cada região, é para que eles pudessem, então, proteger e instruir e aconselhar o rei. E por isso é que esses nobres eles eram treinados para que eles, então, transmitissem tudo isso para o palácio, para o rei da Babilônia. Então, o que eu quero enfatizar aqui com vocês é o fato de que, na perspectiva histórica humana, o Daniel e os seus amigos foram treinados na ciência da Babilônia
e na ciência típica do Egito. No entanto, nós sabemos aqui, por esse processo dessa leitura que nos afirma o que é que está por trás da história, que na verdade foi Deus quem deu, Deus quem capacitou aos seus servos com o conhecimento e a inteligência em toda a cultura. E no caso de Daniel, além disso tudo, Deus ainda o deu a capacitação nas visões e sonhos. O que isso nos ensina é que Deus, ele é o Deus da sabedoria e o Deus das visões e dos sonhos. Que aquilo que os homens admitem como seu, arrogam para si essa capacidade, na verdade pertence ao Senhor. E que Deus, então, é aquele que concede a sabedoria. Isso é uma ideia muito presente nas Sagradas Escrituras. Deus é aquele que concede a sabedoria e Deus é aquele que concede a interpretação de sonhos e visões. E isso vai ficar muito evidente durante a narrativa, quando Daniel e os seus amigos serão testados e eles, então, receberão do Senhor as recompensas, eles receberão do Senhor o seu cuidado por Deus ter dado a eles essas capacitações. Então, Deus, ele é aquele que nos capacita a enfrentar o exílio. Deus capacita o seu povo a enfrentar as situações difíceis, as situações complicadas. Isso é importante que nós sempre reconheçamos. Quando você está numa faculdade, quando você está lendo um livro, quando você está estudando medicina, quando você está estudando química, engenharia, direito, o que for, aquilo que esse mundo chama de sabedoria humana, ela pertence ao Senhor. Ela precisa ser feita debaixo de confiança, de fidelidade no Senhor, porque Deus, ele sim é aquele que conhece, que concede a sabedoria e a inteligência, ok? Em segundo lugar, versículos 18 até o versículo 20, nós vamos encontrar aqui o sucesso dos servos de Deus. O texto diz que, vencido o tempo determinado pelo rei, esse vencido tempo fala a respeito dos 3 anos. Então, terminado os 3 anos de treinamento, determinado pelo rei para que os trouxessem. Então, o chefe dos eunucos traz Daniel e os seus amigos na presença de Nabucodonosor. Então, o rei fala com eles e percebe que não havia ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso, então, eles passaram a assistir diante do rei. Eles entraram no palácio. Isso daqui, pessoal, é muito interessante. Você perceber o quanto, de maneira silenciosa, um servo ou servos de Deus que são ricos do conhecimento e da graça vindos da parte de Deus, podem influenciar pessoas que são determinantes na perspectiva humana do curso da história. Então, Nabucodonosor, ele é um rei que você estuda a respeito dele nos principais livros de história antiga. Nabucodonosor é uma figura importantíssima na história do Antigo Oriente. E nós temos aqui figuras que, para a história secular, digamos assim, para a história humana, elas são figuras que passam despercebida, mas que foram para o lado do rei. Olha como Deus trabalha preparando os seus servos para que, de forma aparentemente insignificante aos olhos humanos, consiga influenciar pessoas que determinarão o curso de eventos marcantes na história da humanidade. O texto prossegue dizendo que em toda matéria de sabedoria e de inteligência, e isso daqui
está junto, certo? É uma inteligência sábia, uma inteligência da sabedoria. Sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos, note aqui, e encantadores. Então, magos eram estes sábios da Babilônia, e os encantadores eram os mágicos do Egito, certo? Os mágicos que tinham origem no Egito. E o texto então diz que eles eram 10 vezes. Lembram da aula passada, onde eu disse que o número 10 tem uma certa importância no livro de Daniel, certo? Uma importância simbólica. E aqui, mais uma vez, ele aparece após Daniel e seus amigos terem sido testados por 10 dias. Eles, então, depois de aprovados, eles são 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores do Oriente. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus, ele honra, ele pode honrar publicamente aqueles que são seus servos dedicados. Daniel e os seus amigos aqui, eles mostram a importância que é de preparar-se para servir ao Senhor, de encarar o seu preparo como um ministério, porque aquilo que você se prepara na sua área, em qualquer área do conhecimento humano, isso pode ser usado pelo Senhor para dirigir eventos futuros debaixo do seu plano. Então, Deus, ele prepara os seus servos e ele promove aqui o sucesso dos seus servos. E em terceiro e último lugar, nós temos aqui a permanência de Daniel. Daniel continua até o primeiro ano do rei de Ciro, que este rei Ciro marca o fim do exílio. E qual a importância dele afirmar que Daniel continua até o primeiro ano do rei Ciro? Porque mostra aqui, meus irmãos, que Daniel, ele passou por todo o exílio. É isso que ele está querendo falar. Daniel passou por todo o exílio e ele foi fiel, e por ter sido fiel, Deus deu para Daniel e seus amigos as condições que eles precisavam para manterem-se até o final. Isso, para os leitores do livro de Daniel, era algo muito importante. A necessidade de fidelidade, de compromisso com o Senhor para enfrentar o exílio, de forma que Deus cuida do seu povo enquanto o povo está exilado, ok? Isso também traz lições preciosas para as nossas vidas, mostrando que o tempo que nós estamos nessa vida, Deus há de cuidar de nós. Deus, agora em Jesus Cristo, ele nos concede todas as coisas. Nós temos acesso a todas as coisas por causa de Jesus Cristo, e por isso, então, todos nós temos as condições espirituais necessárias para perseverarmos até o fim do nosso próprio exílio neste mundo pecaminoso, tá bom? Então é isso, com isso eu encerro aqui essa aula. Na próxima aula nós caminharemos para o capítulo 2. Fique com Deus e até lá.